vão abrindo. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez elevando a minha voz a Ti, Senhor. Peço que nesse momento não seja eu, Senhor, que não seja nada sobre mim, Senhor, mas sobre Ti, Senhor. Que o Senhor venha falar, Senhor, através de mim. Não mereço, não sou digno, Senhor, mas a Tua graça tem nos alcançado diariamente, Senhor. Então eu te peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa, Senhor, falar com a Tua igreja, sabendo que a palavra, ela primeiramente corta, Senhor, para quem está pregando. Então eu te peço, Senhor, usa-me, Senhor, para falar ao Teu povo, Senhor, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu estudei, eu desejei falar, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem a falar à Tua igreja, para que a Tua igreja saia daqui edificada, saia daqui, Senhor, com o sentimento de mudar, Senhor, de acertar onde está errando. Senhor, que nós possamos limpar, Senhor, Pai, o lugar onde a semente será plantada, que é os nossos corações, que nós possamos nos desligar lá de fora agora, deixar todo o problema, Senhor, aqui no Teu altar, deixar tudo aquilo que nos prende, nos tira a atenção, o foco da Tua palavra aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o ladrão da semente não venha roubar, Senhor, a palavra do coração dos Teus filhos. Senhor, nesta noite eu te agradeço, eu te exalto e te bendigo, Senhor. Pai, que o Senhor se faça presente neste momento, como o Senhor já se fez presente, Senhor, durante o decorrer do culto. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Pode sentar, aplaudindo o nome do Senhor. Segundo livro de Moisés, que é chamado de Êxodo, no seu capítulo 2, a partir do seu verso 23, que vai dizer assim: E aconteceu, ao passar o tempo, que o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e eles clamaram, e seu grito subiu a Deus por causa da servidão. E Deus ouviu os seus gemidos, e Deus lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus olhou para os filhos de Israel e Deus atentou para eles. Somente até aqui. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito conhecida, eu não vou pegar o contexto dela, porque a minha intenção não é trazer em si essa história, mas pegar o gancho dentro dessa história para trazer a memória da igreja, que é a oração. A Bíblia vai dizer que o povo foi oprimido por 400 anos, você já conhece, e o povo agora se vê oprimido ainda mais porque o antigo rei morre. E creio eu que aquele rei era perverso. Só que agora se levanta um rei pior ainda do que aquele. E agora aquele rei vai começar a apertar o povo. Parece que Satanás já sabia que o tempo de Israel ser cativo no Egito estava no fim. E agora o rei começa a apertar o povo, começa a oprimir aquele povo. Creio eu também que por permissão do Senhor. Porque não é possível que 400 anos aquele povo passou como escravo e calado, sem lembrar-se do Deus que tirou eles lá da terra do pai de Abraão e fez uma promessa para ele. E ali o povo, a palavra vai dizer que o rei morre, começa a opressão e o povo lembra-se do Senhor e começa a clamar. O que eu quero trazer aqui nessa noite é que a nossa oração, foi falado aqui o tempo todo, a nossa oração ainda move a mão do Senhor. Mas se Deus não quiser fazer, Ele continua sendo Deus. Porque eu quero aplicar desde já a oração que nós fazemos a Deus, não é para mudar a decisão de Deus. Porque a palavra vai dizer que Davi orou, Davi jejuou e o Senhor não mudou o decreto contra o filho dele. E o Senhor levou o filho. Muitas das vezes a gente ora, pastora, e a gente acha que porque a gente ora, Deus é obrigado a mudar o decreto. Só que muitas das vezes Deus está dizendo, eu não quero mudar o decreto. Eu quero que você volte para onde você saiu. E aonde é que nós saímos? Dos pés do Senhor. A Bíblia vai dizer que todas as vezes que o povo era oprimido, o povo voltava e lembrava de onde eles saíram. A Bíblia vai dizer que toda vez que o povo pecava, que o povo errava, quando o inimigo se levantava e começava a oprimir o povo por permissão do Senhor, o povo se lembrava e o povo começava a clamar.
E a Bíblia vai dizer aqui que eles clamaram. E o Senhor ouviu a oração deles. O Senhor vai lá em Midian e chama um homem por nome de Moisés. E agora o Senhor se manifesta na sarça. A sarça começa a pegar fogo. Moisés sem entender nada, até porque Moisés não conhecia muito bem da história do Deus do seu pai. Moisés era novo nessa questão. Moisés foi criado no meio de deuses pagãos. E agora Moisés vê aquela sarça pegar fogo, não se consumir. E ele olha aquilo e o Senhor fala para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu pisa é terra santa. E o Senhor vai falar para Moisés: eu sou o Deus do teu pai. Isso aqui me chama a atenção. Até a Sueli comentou comigo. Isso é uma honra. Agora o Senhor imagina, pastor, o Senhor se manifestar para o João e falar assim: João, eu sou o Deus do teu pai. Glória a Deus, aleluia. Você imagina agora a honra que é para Arão, pai de Moisés, por mais que ele não tenha visto, saber que Deus se manifestou através de uma sarça e falou para ele: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e de Jacó. E ali a palavra vai dizer que Moisés esconde a sua face. E ali Deus começa a palestrar com Moisés toda a situação que ele teria que fazer. E Deus mudou aquela situação porque havia uma promessa. E aqui eu quero reiterar para você, meu amigo Maurício, que a igreja esteve em oração pela sua mãe. A igreja clamou pela sua mãe. A igreja esteve o tempo todo buscando pela sua mãe e pelos doentes que estavam na igreja. Só que aprove ao Senhor levar ela. E a gente não contesta a decisão do Senhor. Sabe por causa de quê? Porque foi como eu te falei. O Senhor levou para ela. O Senhor acolheu para ela. Ela agora se encontra nos braços dele. Ela está muito melhor do que qualquer um de nós estamos aqui. Então a oração não teve efeito no campo material porque ela não permaneceu, mas ela está com o Senhor. E isso é o que vale. Porque nós temos aprendido que a nossa oração é obrigada a mover a mão de Deus, que a nossa oração ela é obrigada a fazer Deus mudar o decreto, quando na verdade não é isso o sentido da oração. A Bíblia vai dizer que o Senhor descia toda a tarde no jardim. O Senhor passeava com Adão, o único homem que teve o prazer de ver a presença de Deus se manifestar. Eu digo do Deus Pai, eu não estou falando do Deus Filho. Se manifestar foi Adão. Porque depois de Adão nenhum homem mais pôde ver a presença do Senhor. Quando Moisés vê no monte, já não é mais o Senhor. Lá ele vê a presença de Cristo. Porque ele diz: nenhum homem poderá ver a minha presença e permanecerá de pé. Então a Bíblia vai dizer que o Senhor descia toda a tarde no jardim e ali ele passeava com Adão, ali ele conversava com Adão, também como conversava com Eva. O Senhor queria relacionamento. Desde o princípio foi relacionamento. Porque se Deus não quisesse relacionamento com a gente, ele teria dado só uma palavra e nós teríamos sido formados e acabou. Mas a Bíblia vai dizer que ele mete a mão no barro, ele cria o boneco e da própria boca dele sai o ar que nós respiramos. Dali vem a fonte da vida. Ou seja, Deus está dizendo desde o início: eu quero um relacionamento. O diabo nos ataca dia após dia porque ele olha e vê como que um ser humano tão falho, tão pecador, porque, irmão, vamos botar ser bem sincero e rasgado aqui, nós somos promíscuos. Nós não merecemos a glória desse Deus. Nós não merecemos nada que vem dele. Nem a graça que nos foi dada sem merecer, nós merecemos. Mas pela sua misericórdia, nós estamos aqui. E o diabo olha para mim, para você, e ele fala: como pode? Ele peca todo dia e o Senhor o perdoa. Mas eu, simplesmente por ter conspirado uma vez, o Senhor não me perdoa. O Senhor não tem perdão para mim e já estou condenado ao inferno. Por isso que o diabo ele luta dia após dia contra mim e contra você. Porque ele olha para você e fala: não, ele é carne, ele é falho. E como ele pode ter perdão e eu não? A Bíblia vai dizer como ele foi feito. Então, irmãos, a gente tem que entender uma coisa: a oração é o relacionamento. A oração é a base do cristianismo. Eu não consigo entender como nós conseguimos viver um cristianismo sem oração. Como a gente recorre a tudo e a todos, mas não pensamos primeiramente em recorrer ao Senhor. Só vamos recorrer a Ele quando o negócio já está estreito. Muitas das vezes Deus nos permite passar por certa aprovação para que nós possamos entender que o nosso lugar é nos pés dEle.
Que o nosso lugar é no altar. Por que o Senhor vai lá e fala para Abraão, leva o teu filho para Moriá? Muita gente diz, não, porque Deus queria mostrar que Abraão era o pai da fé. Não, é porque Deus estava falando para Abraão, ei, eu te dei a benção e você está amando mais a benção do que eu. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Nós estamos perdidos, longe do altar. Achamos que estamos crentes, que estamos bafando. Mas na verdade nós estamos perdidos, sem oração. Achamos que subir e descer monte vai fazer a gente vencer a peleja. Achamos que subir e descer monte vai fazer a gente vencer a guerra. Isso é essencial. Mas a tua oração, a oração não é a chave da vitória, não. A oração é a tua conexão com o Senhor. A conexão que foi quebrada, a conexão que foi destruída. Jesus vem e nos religa novamente ao Pai, mas que nós possamos ir ao Pai, nós precisamos orar. Crente que não ora, crente que chega na igreja não tem a capacidade de ajoelhar para orar. Quando ora dentro de casa, é 5 minutos, Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa o meu dia, boa noite, vou dormir. Que crente que nós somos? Qual é o sentido do evangelho se nós não queremos intimidade com o Senhor? A Bíblia vai dizer que sempre que ficou estreito para o povo de Deus, a gente sempre relembra do Senhor e vai orar. E o Senhor sempre com misericórdia vem. Na primeira vez o Senhor trouxe Moisés. Na segunda vez o Senhor trouxe Gideão. E é assim desde... E é assim desde o princípio, irmão. Só que hoje parece que rodar dentro da igreja, que explodir, que fazer tantas outras coisas é mais importante do que culto de oração. Sabe, é tanto holofote, é tantas luzes, é tanta pirotecnia, é tanta inovação, mas cadê os cultos de orações? Cadê o compromisso em orar? Por que a nossa sociedade está corrompida? Parte culpa é da igreja. Sabe por causa de quê? Queremos tudo para nós, mas não temos a capacidade de orar para os que estão perdidos. Não temos a capacidade de perder um minuto que seja e pedir, Senhor, abençoa os que estão em missão, porque nós não fazemos missão. Estamos aqui em 4 paredes, estamos enclausurados, estamos aqui, presos, mas não somos capazes de orar, Senhor, abençoa. Quantos têm morrido na África? Eu escutei um testemunho de um pastor falando, gente, vocês da América do Sul querem vir para a África fazer missão, só que vocês não têm vida de oração. Eu não estou dizendo todos, só para deixar bem claro, eu não estou generalizando. Cada um sabe a sua vida de oração. Mas eu quero deixar bem claro aqui. Ele fala, vocês não têm vida de oração, quer vir para a África fazer missão? Não venha. Sabe por causa de quê? Porque aqui para fazer missão tem que ter vida de oração, porque aqui morre. Aqui não é igual os centros espírita que tem por aí, que bota farofa na esquina, que bota galinha morta, não. Aqui o bruxo levita, se ele quiser com uma palavra ele te mata. Aí a gente não tem vida de oração. A gente não quer ter vida de oração, sabe por causa de quê? Porque o mais importante é estar no Instagram, o mais importante é estar no TikTok, o mais importante é estar vendo Big Brother, é ver Rancho do Maia, é ver um monte de outras coisas que a gente esquece da vida de oração. A gente esquece de tantas outras coisas. A gente dá valor para tanta coisa e esquece do principal, que é a presença do Senhor. Então, irmãos, essa noite é a noite da gente voltar para onde nós saímos. A igreja do Senhor está indo para o caminho totalmente errado do que o Senhor está falando. É oração, é bom, congressos maravilhosos, edificam vidas, exaltam. Só que olha só, a oração é que vai buscar as almas lá fora. A nossa oração é que mantém essa sociedade, não faz ela corromper de vez. A oração da igreja é que faz o equilíbrio entre o céu e o inferno. Porque se não houvesse a igreja do Senhor aqui orando, Satanás já tinha destruído. Você passaria pela rua e viria mulheres peladas andando pela rua, homens fazendo sexo pela rua, porque a sociedade está assim. Estamos pior do que Sodoma e Gomorra. Essa é a verdade. Mas cadê a igreja em oração? Não, eu só oro pela minha casa. Eu só faço campanha pela minha vida. Eu só oro por quem eu quero, pelos meus familiares, pelos meus parentes. E quando é que você vai orar para Deus alcançar aqueles que estão lá em Brasília, que têm sido parte da destruição da nossa sociedade?
Quando é que a gente vai se posicionar e vai começar a levantar em oração, pedir para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, pedir para que o Senhor tenha misericórdia do seu povo? Ainda estamos aqui, irmãos. Ainda estamos na terra. E não é necessidade de passar metade do que temos passado. Mas porque o Senhor tem permitido? Para mostrar à igreja dele que é necessário voltar para as orações. As orações de madrugada. Quando nós levantávamos. Quando nós íamos para o nosso canto. Sabe aquele canto que você gostava de pedir? De você levantar e falar: Senhor, cura meu filho. Senhor, liberta o meu marido. Liberta a minha esposa. Alcança o meu pai, a minha mãe, a minha avó. É para lá que o Senhor te quer de volta. Tem se perdido, sabe por causa de quê? Foi o que eu falei aqui no domingo. Estamos tão atarefados com tantas outras coisas que esquecemos do principal. Esquecemos de buscar o Senhor. Buscar o Senhor não é só estar na igreja domingo, não é cumprir o rito religioso. Domingo eu estou na igreja, terça eu estou na igreja, estou nos estudos bíblicos. Isso não é buscar o Senhor. Buscar o Senhor é quando eu me dedico dentro da minha casa, quando eu oro, quando eu busco. Aqui é onde nós manifestamos a nossa comunhão. Aqui é lugar de buscar comunhão. Mas é necessário nós buscarmos pela madrugada. Jogar o cansaço por terra, o cansaço tem nos vencido. Eu falei, Satanás, ele não precisa mais te escandalizar com pecado. Satanás, ele te tira o desejo de orar, ele te tira o desejo de ler a Bíblia. Ele te tira aos poucos. É uma palavra que vem, que vai te desanimando. Ele trabalha com o tempo, porque o tempo para ele é diferente do nosso tempo. Então ele não tem pressa em te destruir. Então, irmão, o Senhor está dizendo, é hora de voltar para onde você saiu. É hora de voltar. A Bíblia diz que todas as vezes que o povo voltava e clamava, o Senhor tinha misericórdia. O Senhor vinha e fazia Israel prevalecer contra os inimigos. E a gente tem sido diariamente engolido pelo nosso inimigo. E a gente está de braços cruzados. Sabe como nós estamos? Igual o Gideão, antes do Senhor aparecer para ele, malhando o trigo no lagar escondido, com medo do inimigo vir roubar o que tem. Mas o Senhor está dizendo, não adianta ficar malhando o trigo no lagar escondido, porque se tu continuar de braço cruzado, o inimigo vai entrar e vai tomar tudo. Vai tomar tudo. Porque se você não entende que é na oração que você vence o teu inimigo, que é na palavra que você vence o teu inimigo, ele vai continuar tripudiando sobre você. Ele vai continuar te vencendo onde você precisa fechar a brecha. A palavra do Senhor vai dizer em Atos 12 que a igreja fazia contínua oração por Pedro. A Bíblia vai dizer que o anjo desce. Ele entra na prisão, solta as correntes da mão de Pedro, dos seus pés, manda ele tomar a sua túnica e sair, porque a igreja estava orando. A igreja estava orando. Mais uma vez, a igreja fazia contínua oração. O problema é que hoje nós não queremos 5 minutos de oração. Qual é o papel da igreja? É orar. Somente. É orar. Ah, mas eu não estou vendo resultado. Não é tua obrigação ver resultado. Você só tem que orar. O problema é que nós somos imediatistas. Da mesma forma que nós queremos já para Deus fazer na nossa vida, nós queremos já para Deus fazer as outras coisas, só que você está falando no meu tempo. O Espírito Santo é quem trabalha. Nós somente plantamos a semente. E o Espírito Santo é quem rega e dá o crescimento. Então, irmãos, que nós venhamos entender o nosso verdadeiro papel de igreja. Que nós venhamos ter mais fome, mais sede de orar, de buscar a presença do Senhor pelas madrugadas. Está ocupado, está atarefado, não tem como parar para ajoelhar. Começa a chamar a presença do Senhor na tua sala, no teu quarto, no teu escritório, na tua barbearia, no teu salão, aonde você estiver. Chama a presença do Senhor. Começa a aclamar pela presença do Senhor. O Senhor tem despertado. O Senhor tem despertado e colocado o desejo no nosso coração de orar, porque haverá um avivamento. Tem gente que não acredita, porque crê que só o avivamento que só pode acontecer é o que está na Bíblia. Só que aí eu entro, o avivamento de John Wesley, o avivamento da Rua Azusa, o avivamento do país de Gales, não são avivamentos preditos pela Bíblia, mas são avivamentos que foram provocados através da oração. Então é através da oração, irmãos. Foi falado de oração aqui. Então que nós venhamos buscar a presença do Senhor. A Bíblia vai dizer aqui,
Agora, lá no Êxodo 3, no 7, o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. Eu desci para libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande. E eu desci para libertá-los. Ou seja, o Senhor está dizendo, Ele desce para te libertar da mão desse inimigo que está te fazendo cativo. O que é que tem te feito cativo nessa noite? Eu não sei o que tem te aprisionado. Eu não sei o que é que tem feito você vivido uma vida aprisionada, uma vida onde você parece que está tranquilo, uma vida onde você parece que não está me atingindo, não está me prejudicando, só que você não consegue olhar com os olhos carnais aquilo que é espiritual. Foi como eu falei com a pastora, parece que nós estamos fazendo acordo com o diabo. Tu não me toca e eu não te toco. Tu fica no teu canto, eu fico no meu canto. Só que, irmãos, com o diabo não tem paz. Com o diabo é guerra. Da mesma forma que ele declara guerra, a nossa guerra é contra ele. É tanta gente doente no nosso meio. É tanta gente oprimida. É tanta gente que entra nesse lugar oprimido e sai oprimido. Nós não somos capazes de ver isso. Cadê a intimidade com o Espírito Santo para que nós venhamos ter discernimento? Paulo vai dizer, provai dos espíritos. Quais são os espíritos que têm entrado no nosso meio? Será que é o Espírito Santo ou será que são os espíritos malignos? É tanta vontade de aparecer no nosso meio, é tanta vontade de dizer que é batizado pelo Espírito Santo, é tanta vontade de dizer que é ser cheio do Espírito Santo, mas na verdade está cheio de maligno no nosso meio, está cheio de demônio no nosso meio. Sabe por causa de quê? Porque estamos dormindo. A intimidade se busca com a oração, a intimidade se busca pedindo, e sem pedir ele não vem, meu irmão. A Bíblia vai dizer, como o pastor Leandro falou, o povo estava dentro da casa, e a Bíblia vai dizer que eles oravam e o Espírito Santo desceu. É necessário que a igreja tenha a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser extinguido do nosso meio. É Ele o termômetro da igreja. É Ele que nos faz sentir quando estamos fracos, quando estamos frios, quando estamos caídos e nós não conseguimos perceber. Porque estamos vivendo ritos religiosos. Viemos, congregamos, vamos para casa. Viemos, congregamos e vamos para casa. Cadê o manifestado no Espírito? Eu não estou falando de rodar. Não sou contra quem roda, não sou contra quem fala em línguas. Meu sonho é ser batizado no Espírito Santo. Mas eu digo, o mover do Espírito Santo. Cadê o coxo saindo sem a cadeira de roda? Cadê o cego voltando a ver? Cadê os doentes voltando curados? Todo mundo entra da mesma forma e volta da mesma forma. Isso não é presença do Espírito Santo. Isso não é igreja. Essa noite é a noite de que nós venhamos parar e nos consertar nessa parte, irmão. Ah, mas uma andorinha só não faz verão. Ué, Paulo, quando ia no meio daquela cidade, pregava e Deus agia através da vida dele. Você não depende de mim. Deus não depende de multidão. Deus depende apenas de quem esteja disposto. Disposto e disponível para fazer a diferença. Ah, mas vão me criticar. Problema. Ah, mas vão me caluniar. Que caluniem. Ah, mas vão falar. Que falem. Quem foi que te chamou? Quem te chamou tem que te garantir, meu amigo. Se quem te chamou não te garante, não vá à frente. Sabe por causa de quê? Vai passar vergonha. Porque quando o Espírito Santo nos chama, ele nos garante. Ele nos faz sobressair no meio de uma multidão que não quer nada. Ele nos faz prevalecer no meio de muitos que não querem nada. Foi falado de Daniel. Daniel foi diferente numa Babilônia perdida. Foi diferente numa Babilônia corrompida. Não tinha só ele de hebreu naquele lugar. Tinha vários. Mas fez diferença. Por quê? Porque nele havia a presença de Deus. Aleluia! E é necessário que nós venhamos ter a presença do Senhor. É necessário que nós venhamos andar cheio da presença do Senhor. Que nós venhamos nessa noite refletir. Eu não vou passar daqui, porque se eu passar daqui já vou entrar no que eu quero falar e vai estragar toda a mensagem. Mas que essa noite nós venhamos sair daqui refletindo sobre isso. Aonde é que eu tenho perdido a minha intimidade com Deus? O teu cargo não te garante intimidade.
o teu cargo eclesiástico não faz você ser íntimo de Deus. O que faz você ser íntimo de Deus é a tua dedicação, é a tua busca, é a tua entrega para Ele. E como eu disse desde o início, Deus quer um relacionamento. Deus quer uma igreja que se relacione com Ele, uma igreja que busque. E só para encerrar, todas as vezes que Jesus fazia milagre, Ele perguntava: o que queres que eu te faça? Porque Ele queria que você falasse para Ele. E hoje nós não queremos falar, nós queremos que Ele adivinhe pensamento. Não, Ele é Deus, então Ele tem que adivinhar o que eu estou passando. Irmão, tu vai ficar na inércia, porque tu não quer se abrir com o teu Criador. Então eu te chamo nessa noite, volta a tua intimidade com o Senhor. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, não perca a tua intimidade com Ele. Não perca a tua intimidade com o Senhor. Não perca o Espírito Santo na tua vida. Não deixe que nada, não deixe que ninguém venha dizer para você que você não é amado por Deus. Entenda uma coisa. Nós não merecemos. Por mais que você já tenha sido lavado no sangue de Cristo. Você não merece. Você não é digno. Eu não sou digno. Eu não mereço. Paulo vai dizer que nós somos pior. Nós somos pior do que o verme. Paulo vai dizer: eu sou pior do que o verme. Então, eu quero te dizer, não deixa que a tua intimidade venha se perder com o Senhor. Não deixa que o inimigo venha roubar o que tem mais de precioso na sua vida, que é a sua intimidade com o Espírito Santo. Vamos orar. Tudo está preparado.